Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda, do canal O Mundo Espiritual e o pessoal do Instagram. Peraí um pouquinho que eu esqueci do... Estava lavando a louça e tirei a... O Pai Ossanha, né? Tem que estar sempre na mão, né, gente? Pois bem, vamos lá. Notícia do momento no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Abre o YouTube, o que mais tem, o tal do furacão Milton, né? Recentemente tivemos o furacão Ellen lá nos Estados Unidos, onde ocorreu um grande desastre, agora morreram mais de 200 pessoas, né? E esse aí está nível 5, e ele é tão grande, tão grande, tão grande, que talvez as autoridades terão que amplificar até nível 6, talvez 7. Boa tarde, bom dia, Eliane Pacheco, bem-vinda, querida. Tá em Santo Antônio ou tá em Porto Alegre? E ele tá tão forte, tão grande, a natureza tá tão revoltosa, vamos dizer assim, que a ciência, os cientistas vão ter que mudar a classificação. A classificação de furacão vai de 1 a 5, e ele é tão grande que eles vão ter que aumentar a classificação para 6 e 7. Ventos de 300 km por hora. Classificação 6, 7, chegaremos a ventos de 500 km por hora. Que loucura, não é? Bom, pessoal, esse vídeo é pautado em cima da nossa fé ligada à matriz africana, aonde nós temos um elemental da natureza que se chama Yansan ou Oiá, escolham aí, e também pautado na ciência, tá? Sou tecnólogo em gestão ambiental, sigo vários canais, indico o Space Today do Sérgio Sacani, Ciência Sem Fim e o canal do Schwarza, todos ligados à ciência, que também estão falando sobre isso, tá bom? Por que eu digo isso? Para não ficar um vídeo extremista religioso, que tudo é... toda a culpabilidade ou toda a resposta é a religião? Não. E também não só a ciência. Aqui no nosso canal, Entidades Ciganas da Umbanda, no nosso canal Mundo Espiritual e aqui no nosso perfil do Instagram, nós sempre trazemos a ciência e a religião junto, para ambas se unirem e explicar o sentido da vida. Até porque o sentido da vida é muito mais complexo do que o que a religiosidade explica e o que a ciência explica, no meu ponto de vista. Desculpe os barulhos externos, parece que o furacão está aqui, né? Estou no Rio Grande do Sul, mas é uma tempestade. E sim, nós aqui no Rio Grande do Sul também temos furacões que passam de 120, 140 quilômetros por hora. Não igual a esse furacão Milton aí, né? Mas vamos lá. Temos percebido uma grande diversificação dentro da natureza e dos seus fenômenos, né? Aonde chovia muito, não chove mais, Manaus, lá em cima, Amazônia. Aonde chovia pouco, enche, aqui Rio Grande do Sul. Não é que o Rio Grande do Sul não tinha um regime de chuvas bom, é que a época que teve essa enchente agora no Rio Grande do Sul era a nossa época de seca, entenderam? E a nossa época de chuva é agora, setembro, outubro, e uma partezinha de novembro. Isso historicamente falando. O que eu quero dizer com isso? A natureza está revoltosa. Por quê? Porque nós estamos modificando ela, né? Num grupo aí que estavam discutindo sobre uma situação aí, tá? A pessoa... Eu sou tecnólogo de gestão ambiental, eu planto comida, eu trabalho com orgânicos, eu trabalho com a natureza, eu trabalho com a transformação, com a reciclagem, produção do próprio alimento, há muitos anos, antes de fazer faculdade, né?
Eu não sou esses biólogos, engenheiros florestais de apartamento que tem um vasinho na janela e gostam de vir criticar e debater e etc. Sem atuar. Eu atuo na área, então eu posso vir a dizer. Né? E um dos comentários que deu a polêmica foi que porque o agronegócio destrói o Brasil, destrói o planeta. Crianças, se não fosse o agronegócio, nós vamos morrer de fome, tá? Começa por aí. E aí eu discuti lá nesse grupo lá, pessoal, soma-se a poluição da capital São Paulo, cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a 12 milhões ou 14 milhões de habitantes de São Paulo, se eu não me engano, gera talvez 4 ou 5 vezes mais poluição que o agronegócio do Brasil todo. Aí o cara ficou louco comigo, né? Não, traz provas. Aí eu entrei lá no perfil do cara, o cara formado em biologia numa faculdade federal, e o símbolo dele, né, maconha. Ele, uma foto fumando maconha. Aí só foto de apartamentos, a coisa, não tinha uma imagem de natureza. Se entrar nos meus perfis, né, entra aí Rancho Martim Ferro, que é um dos meus perfis onde eu ensino a plantar, cuidar da natureza. Eu tenho árvores, eu cuido da natureza. Eu faço parte do agro que cuida da natureza. E não dos maconheiros que ficam em casa só reclamando da vida e não fazem nada e poluem. E isso, sim, afeta a natureza. E é o que está acontecendo, né? O problema é que nós temos algumas questões a serem abordadas aí. Os estudos científicos, eles datam em torno de 100 anos, tá? Estudos científicos. Antes desses últimos 100 anos, são tudo probabilidades, tudo pessoas, a igreja, até porque a educação era dentro da igreja. Eu vou falar da cultura ocidental. A cidade tal, lá no interior, teve um vendaval. Quem escreveu há 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, foram essas pessoas letradas. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como fazer um comparativo antes desses últimos 100 anos, se existiam furacões nessa escala de 300 km por hora, né? Por isso que nós temos que cuidar bem quando se noticia isso, sempre se diz, nos últimos 100 anos. Por quê? Porque são 100 anos que a nossa ciência atual começou a visualizar a velocidade dos furacões e fazer um comparativo. Entenderam? Bom, vai deixar de ser catastrófico isso? Não, óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não. Isso é a ciência. Vamos entrar um pouquinho na religião. Na religião nós temos a Orixá, Oiá ou Iansã. Escolham, fica a critério de vocês aí. Que ela é o elemental da natureza que cuida dos ventos, das tempestades e dos raios. Se nós trouxermos o que está acontecendo aí com esse mega furacão Milton, que é o maior da história aí, tá? Podemos dizer no aspecto religioso que nós estamos devendo para Iansã ou para Oiá. É ou não é? Para ter essa intensidade tão grande dentro desse fenômeno energética. Bom, agora, a energia estática, a energia dos ventos, né? A força centrípeta, né? Dos ventos, ciência, e a energia telúrica, religião. O estrago vai dar igual, independente da vertente ou da visão que vocês estão me vendo agora. Mas estamos devendo para a Iansã. Sim. Por quê? Desculpem, eu sou cientista, tá? Mas desculpem, cientistas, eu vou ter que trazer um pouquinho para a religião aí. Nós estamos absurdamente atuando na natureza, tá? E pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é queimada na Amazônia, queimada no Pantanal.
Mas se nós vermos a grande quantidade de concreto e de asfalto que nós temos nas nossas cidades, pergunto para vocês aí que estão me vendo agora, qual é a quantidade de verde? Grama. Não vou nem dizer árvore. Grama que tem na casa de vocês. Emerson, eu moro em apartamento. Piorou. Mas eu tenho 4 vasinhos. Não serve para nada. A grama, o pátio limpo, né? Serve para absorver a água da chuva, diminuir o calor, manter a umidade, não é? Isso cientificamente falando. Agora, natural, a parte religiosa, se mantém os elementais na natureza em dia. O que são elementais na natureza? São as energias que regem a natureza. Aqui atrás, por exemplo, nós temos, quem está me vendo, o orixá Ossanha, que é o meu pai Ossanha. Ele é um elemental da natureza, uma energia. Lembrando, orixá não e nunca foi o espírito de alguém. Umbanda, kardecismo, etc., se atua com o espírito. Eu morri, desencarnei e voltei na forma espiritual, incorporo em alguém ou ajudo, né? Elemental da natureza, não. São energias da natureza. Temos, então, o Ossanha, que é o senhor das florestas. Já começa por aí o problema. A intensidade dos furacões estão aumentando, além do desgaste da natureza das árvores, também a intensidade maior de construções, concreto, asfalto, etc., que amplifica o calor. A árvore reduz a incidência de calor e absorve essa energia do solar, enquanto as grandes cidades, que nem São Paulo eu disse, tá? Reflete o calor. E absorve o calor e reflete triplicado, quadruplicado. Cientificamente, este calor sobe para o céu, pega um vento mais frio, né? O vento começa a girar e se formam os furacões. Pessoal, eu estou falando de uma forma mais simples possível. Posso depois, quem quiser, eu posso fazer um vídeo sobre a parte científica do furacão lá no meu canal do Rancho Martim Ferro. Aí lá eu falo sobre ciência, tá? E aí ocorre isso aí. Então, São Paulo, essas grandes metrópoles, são grandes provedoras e alimentadoras de furacões. Tá? Óbvio que existem, que nem nessa parte dos Estados Unidos, uma linha de furacões onde eles começam. Aí é geografia. Normal, tranquilo. A questão que eu estou abordando é que nós estamos modificando tudo isso. Nós estamos criando novos alimentadores de furacões, de ciclones, etc. No Rio Grande do Sul, sempre nós tivemos o vento minuano, que é um vento sul que vem das cordilheiras dos Andes, né? E aqui no paralelo 30, ele se encontra com o vento úmido que vem da Amazônia, ocorrendo grandes rajadas de vento. As nossas rajadas eram de 60, 70 quilômetros por hora. O furacão Catarina chegou a 140 quilômetros por hora. Até aqui no Rio Grande do Sul, aumentou o regime dos ventos. Entenderam agora por quê? Pois bem, estamos mexendo com os elementais. Mas então os elementais da natureza estão se vingando de nós. Talvez, não duvido não, pode ser sim. Mas a questão é que nós estamos tirando as árvores e botando cidades. E a questão só, que nem o Cerrado tem essa coisa, agora é ciência, tá? O próprio Cerrado, na vegetação do Cerrado, ela já é preparada biologicamente por Deus, agora a religião, para as queimadas. Ela tem cascas grossas que pega fogo, depois que o fogo vai embora, ela rebrota. Isso a Globo não fala para vocês, né? Mas é. E muitas outras árvores assim também são.
Muitos campos são queimados, mas existem sementes resistentes a isso e depois rebrotam. Não estou dizendo que eu sou favorável a esses incêndios enormes, né? O problema é que é o contraponto maior, que são as grandes cidades, que nem a megalópole São Paulo, com poluição sonora, poluição visual, caminhão, ônibus, carro, os prédios, cimento, concreto, mais o asfalto, e se tiram as árvores. Ali está o maior problema. Aí estão os maiores problemas. Essas cidades construídas à moda louco aí. E grandes cidades, né? Enormes. Então, em conjunto com as queimadas das florestas, o que nós estamos fazendo? Modificando toda a estrutura e regime dos ventos, nesse caso aqui, né? Quem rege na religião os ventos, tempestades, furacões? A orixá Yansan. Ela está na natureza. Ela é elemental da natureza. Ela é a energia da natureza. Ela é o próprio vento. Para facilitar ou para dificultar. Esse vídeo eu estou fazendo para quem tem um pouco de entendimento. Quem tiver dúvidas, comenta aí que depois eu respondo, tá? O que acalma a energia da Yansan, que é o próprio vento? Florestas, que seguram a brisa, aumentam a umidade. Viram como eu consigo ligar a religião com a ciência? É simples. Fazendo com que a energia telúrica ligada ao vento se acalme, seja mais branda. Não? E quando essa mesma energia telúrica vem às grandes cidades, onde tem concreto, asfalto, carro soltando poluição, esse monte de coisa, lixo, garrafa PET boiando nos rios, né? Isso tudo influencia. Chega aqui dá esse choque térmico. Ciência, fazendo que o regime dos ventos modifiquem, desestruturem, diferente do que as árvores fazem. A energia telúrica modifica a energia térmica, ciência, fazendo que a produção, entre aspas, desses ventos seja de menos magnitude. Devemos começar, sim, pelas grandes cidades. Já agora, correndo. Eu trabalho com agro, tá bom? 30% de qualquer estrutura de plantação que tem no Brasil é reserva ecológica. Eu tenho até mais porque eu gosto. Eu tenho a minha ligação com a religiosidade, aos elementais da natureza. Eu tenho que ter a minha área preservada para fazer os meus rituais. Na parte científica, eu trabalho com a ciência ligada à biologia. Então, a minha conduta é essa. O meu impacto em relação a esse furacão, ciência, e o meu impacto em relação à Yansan elemental dos ventos é muito menor do que pessoas que estão morando em apartamentos, condomínios e condomínios de edifício puro concreto e tem um vasinho na janela achando que é natureza. Pega o seu ônibus poluindo. Não andem de carro, andem de ônibus. E os ônibus poluem 10 vezes mais. Porque cabem 40 pessoas dentro de um ônibus. 40 carros a menos na rua. É o que vendem para nós, né? Aí eu pergunto, 40 carros elétricos ou 40 carros bem reguladinhos, né? Dentro da sua manutenção. Será que esses 40 carros poluem mais ou menos que um ônibus velho de uma empresa aí? Qualquer cidade vocês podem pegar. Que metendo óleo diesel, porque ele usa óleo diesel, pingando óleo diesel no chão, soltando tudo que é tipo de poluente na fumaça do diesel, desgaste dos pneus, tá? Esse monte de poluentes. Gente, não, né?
acreditem se vocês quiserem, tá? Aí é vender a vender falsamente que nós estamos salvando a humanidade e a natureza. É que nem quem culpa o pum da vaca, que acaba com a camada de ozônio, enquanto todo mundo tem geladeira velha, ar-condicionado e usam indiscriminadamente aerosóis ainda, tem muito aerosol. Ah, mas no Brasil é proibido. Ah, mas os importados usam e vocês preferem os importados. Tudo isso afeta a ciência biologicamente, a natureza, e afetando a natureza, afeta os elementais da natureza, que é a Yansan, no caso dos ventos, que o título deste vídeo. A tendência é aumentar muito mais a quantidade, velocidade e o poder de destruição desses furacões. Não é só a queimada das árvores, e sim o ambiente dentro das grandes cidades. Nós temos que modificar o nosso meio de vida. Aí ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu modifiquei. A minha casa aqui eu sou Tarzan. Pura árvore. Eu reciclo, porque eu gosto. Tô nem aí pro mundo. Mas eu gosto. Tá? Eu planto a minha comida, eu crio peixe, eu crio animais para minha alimentação, eu faço conservas para o alimento durar mais. Eu tenho todo o meu estilo de vida. Ah, e não sou xiita, não sou aqueles caras que o mundo vai acabar, tem que fazer de qualquer jeito. Ah, e não toma banho com sabonete. Não, eu tomo banho com sabonete, mesmo tendo, né? Eu tenho cabelo, tá? Eu corto cabelo assim porque eu quero. Uso shampoo, uso os elementos. É impossível sobreviver assim. Adoro um perfume, ando sempre cheiroso, sou conhecido por andar cheiroso. Tudo que esses xiitas ecochatos divergem. Ah, banheiro, tem que puxar a descarga, vir a água e levar. Não faço cocô no banheiro seco, que é com serragem ou o que quer que seja, tá? Acho nojento. Mas, em contrapartida, faço muito mais pela natureza do que muita gente que vem me criticar. Então, sim, é um conjunto de fatores. Os elementais da natureza estão amplificando o poder destrutivo destes furacões, no nosso caso aqui nesse vídeo, a Yansan, porque nós estamos, além de queimar as árvores, as florestas, estamos hiper, mega, ultra blaster poluindo nas cidades. A cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, polui 2 ou 3 vezes mais do que o agronegócio no Brasil. Mas as pessoas não querem aceitar porque elas vão ter que modificar a sua estrutura. Observem, entrem no link aqui embaixo, eu vou botar aqui o meu canal aqui, para vocês verem a vida que eu levo, antes que alguém venha dizer... Bom, primeiro, por que eu posso dizer sem medo de errar? Pessoal, eu vou botar o link aqui no canal Entidades Ciganas da Umbanda, tá ali. É só ver como é que é a minha vida do Rancho Martim Ferro, tá? Eu li o link no chat, tá? Eu tenho árvores, eu respiro oxigênio, eu como alimentos, eu não como um alimento que rodou 500, 600 quilômetros queimando combustível. Eu não como alimento que está sendo transportado num caminhão na cidade de São Paulo, arranca e para, durante 3 horas no trânsito, embalado no saco plástico que foi feito de petróleo. A cidade polui mais do que quem vive no campo ou trabalha no agronegócio. Quantas sacolas são usadas de plástico feitas de petróleo no campo? Nenhuma. São sacos de ráfia que a gente utiliza. Enquanto você sai no supermercado com 10, 15 sacolas, o saco de lixo, o pente, quem fuma, o plástico de isqueiro. Este plástico desse isqueiro é feito de petróleo. Vocês poluem mais na cidade que quem vive no campo.
Então, vamos parar de atacar o agronegócio, atacar nós que vivemos no campo, que além de nós cuidarmos da natureza, nós estamos agradando os elementais da natureza. No caso aqui, a Yansan. Enquanto vocês nas grandes cidades desagradam os elementais da natureza e também ajudam a poluir e aumentar muito mais o regime e a força e o potencial destrutivo desses furacões. E como a humanidade não vai entender isso que eu estou falando, não vai querer mudar, esperem categoria 6, 7, 8 ventos de 600, 700 km por hora, destruindo cidades inteiras. Obrigado pela atenção, beijo no coração, até o próximo vídeo.